Alexandre Alexandrino mesmo? Alexandre Alexandrino. Vai aparecer aqui, galera, ó. Hip Hop Fit Arte Contemporânea. Me explica um pouquinho assim, tipo, como é que... De onde você falou assim, não, é isso que eu vou estudar, é isso que eu vou pesquisar para fazer essa palestra. Como é que surgiu isso? Então, na verdade, surgiu há 4 dias. 4 dias. Caraca. Então, o que acontece? Na verdade, eu sou amigo de uma das organizadoras daqui, que é a Joyce, né? E a gente conversou umas semanas atrás, ela me falou do evento e ela perguntou se eu poderia contribuir de alguma maneira, né? Porque assim, eu sou a única pessoa estranha aqui no sentido que eu não sou do hip hop, né? Eu sou antropólogo e sou da arte contemporânea, sou artista visual. E aí ela me chamou, eu fiquei pensando o que eu podia fazer. E aí eu fiquei lendo umas coisas em casa e tal, e falei, pô, eu acho que pode ser legal de pensar como que o hip hop ele influenciou a arte contemporânea, sabe? Porque uma coisa assim, quando o hip hop surge na década de 80, ele vai tipo ter um impacto muito grande, assim, né? Tanto na música, mas também vai ter na parte visual também, né? Eu falei, pô, o que eu posso fazer? Aí fiquei pensando, eu acabei fazendo uma apresentação. Eu não sei como que a gente vai fazer, porque tem uma apresentação que eu fiz ali meio tipo aulinha mesmo no PowerPoint e tal. Não sei se todo mundo, quem quiser ver, talvez ficar aqui na frente, né? Porque eu trouxe um monte de imagem que eu vou falar a partir das imagens, né? E aí no final eu trouxe também alguns artistas, 2 artistas que eu separei, que eu vou postar uns clipes aqui para vocês, para a gente tentar entender como que se dá essa relação também nas artes visuais e com uma galera que é artista visual e é MC também. Como se dá essa junção assim, né? Até para começar assim, eu fiz um recorte, num primeiro momento eu tinha pensado em falar do Brasil, né? Falar de artistas brasileiros e tal. Aí, só que agora, como eu estou de fato totalmente estranho no ninho mesmo, eu falei, pô, eu acho que eu vou falar da gringa mesmo. E eu acho que falando um pouquinho da gringa, das origens e tal, a gente consegue entender um monte de coisa que a gente tem de influência aqui também. Beleza? Então é bem isso, né? Querendo ou não, a parte da gringa a gente vai importando ali no começo, né? Isso, então a gente vai uma importação do que eles fazem por lá, até a gente criar a nossa própria identidade aqui e começar a produzir. Isso. E, meu, você é louco, eu fiz uma pergunta, o cara deu uma aula aqui, eu não tenho nem o que fazer depois disso, tá ligado? Eu acho que a melhor coisa é deixar você no microfone, na sua apresentação, e, cara, vamos pra frente aí, ó. Todo mundo, se vocês quiserem encostar ali atrás da parte do áudio ali, ó, aí dá pra ver a tela aqui de frente, beleza? Aí, meu... Só vai... Só te falar, viu? E aí que tá que você se coloca como hip hop nessa hora. Entendeu? De rolar o evento, rolar a ideia, você faz sua pesquisa, trazer aqui essa ideia aqui, é isso que o hip hop faz, tá ligado? Bacana. Então, mano, já de primeira, obrigado e parabéns, cara. E, meu, vamos embora. Partiu aí, ó. Alexandre Alexandrino. Dá pra colocar? Vou colocar a primeira. Beleza. Pode deixar essa primeira mesmo, tá ótimo. Aqui? Isso, ó. Ah, tá, saquei. Beleza. A tela aqui do lado com a apresentação. Tá. E você aqui no cantinho. Mas você vê só a apresentação. Beleza. Beleza, gente. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pequena apresentação aqui numa versão meio na versão PowerPoint clássica mesmo assim de professor, né? E o que eu fiz? Eu resolvi chamar a apresentação de Hip Hop Fit Arte Contemporânea pensando nessa ideia do convite mesmo, né? Que a gente vê toda essa coisa dos artistas estarem ali, um convida o outro. Então eu fiquei pensando como que se dá essa troca, como que se dá essa conversa do hip hop com a arte contemporânea, né? Aí eu falei, pô, por onde que eu posso começar? Por onde que eu posso começar e tal? Aí eu vou ser bem honesto com vocês, assim, que teve uma ideia que me apareceu assim do nada ontem, que eu estava pesquisando, e aí eu achei um texto de um cara, não sei se vocês já ouviram falar dele. Pode passar o próximo, por favor? Né, que é o Nabor Júnior. Não sei se vocês já ouviram falar do Nabor Júnior. Assim, porque aqui em São Paulo a gente tem uma revista chamada o Menelik. Não sei se vocês conhecem, assim, uma revista que começou a ser editada em 2007, né? Primeiro ela era só virtual, depois ela passou a ter uma edição impressa,
Só que a galera só consegue imprimir quando tem grana, assim, então ela não tem uma periodicidade, né? Só que essa revista é muito importante, porque ela agrega um monte de artistas, praticamente toda a cena preta de arte contemporânea daqui de São Paulo, ela é agregada, assim, por essa revista, assim, né? Então, uma coisa que dá para achar na internet, eu botei até o link aqui, depois eu posso passar para vocês, assim, de onde eu tirei a reportagem, que dá para acessar o Menelik, que tem um monte de reportagem bem legal, assim. E aí esse Nabor Júnior, que é um dos criadores, né, do projeto do Menelik, ele, em 2013, ele foi dar um rolê lá nos Estados Unidos, assim, e ele viu uma exposição que chamava Emergence, Visual Art and Music in Post-Hip Hop Era. E eu falei, pô, essa ideia é muito legal. Porque o que acontece? Ele está em Nova York. Nova York, a gente sabe que é a cidade onde praticamente é a meca, né? Onde o hip hop nasce, assim, e tal. E se a gente for pensar bem, o hip hop já é um tiozinho, né? Já tem mais de 40 anos, assim, uma coisa que nasce na década de 40. E o hip hop, ele está para Nova York da mesma maneira que o samba está para o Rio de Janeiro. Então é uma coisa que já está tipo muito muito presente ali na cidade, né? Muito presente, uma coisa que todo mundo já nasce, já cresce e o hip hop está ali presente de alguma maneira e tal. E aí existe um museu lá, alguns museus, por exemplo, no Brooklyn existe um museu chamado Mocada, que é um museu de arte contemporânea, mas de artes contemporâneas da diáspora. Então é um museu pensado assim, tipo artistas pretos, nessa ideia de diáspora, ou seja, a conversa que a gente tem aqui na América com a África. E quem que está produzindo arte ali no meio? Então tem um museu preto lá no Brooklyn, que é esse Mocada, e eles resolvem fazer uma exposição tendo o hip hop como referência. Só que como essa exposição ela é de 2013, ou seja, já tinha passado um tempão assim que o hip hop já existia, numa cidade onde o hip hop é essencial, o que eles falam? A gente não está mais na era do hip hop. A gente está na era do pós-hip hop. Sabe? Tipo, o hip hop já está tão introjetado na nossa vida aqui que o que a gente faz é um passo além, né? E o hip hop ele já está no mundo inteiro. Então, o que a galera pensa? Pô, a gente está aqui em Carapicuíba, né, que é uma cidade periférica em São Paulo, e a gente está tendo um encontro de hip hop. Se a gente for pensar, se a gente estivesse lá numa periferia de Buenos Aires, tem alguém fazendo hip hop. Se a gente estiver numa periferia de Berlim, tem gente fazendo hip hop. Se a gente estiver numa periferia da Turquia, ali de Istambul, tem gente fazendo hip hop. Se a gente estiver numa periferia de Dakar, no Senegal, tem gente fazendo hip hop. Então a galera saca que o hip hop hoje é uma cultura assim que ela é mundial, ela agrega toda a juventude, todo mundo que está pensando várias manifestações culturais assim dentro dos seus espaços e tal, né? E aí essa galera vai pensar justamente numa ideia eu até anotei aqui, né? Vai ter essa exposição e aí a reflexão ele vai pensar que o movimento ele vai além daquilo que é a essência, que é a base, que é o MC, o grafiteiro, o DJ e o b-boy. Fala, pô, isso na verdade é a base, mas tem gente na verdade fazendo coisas que vão além disso e tal. Então a gente vai tentar pensar uma exposição que tenha justamente esse pessoal, né, que está indo além do hip hop assim, né? E aí ele vai pensar onde o hip hop vai nos influenciar, vai ser uma influência que é estética, ou seja, da maneira como a gente se veste, os nossos gostos musicais, gostos visuais, que a gente vai ter jeito de falar, né? Vai influenciar um monte de artistas que estão em outras áreas. Então, por exemplo, você vai ter gente que é da performance, gente que é artista que faz vídeo, sabe, que está completamente fora, assim, e que vai tipo ter o hip hop como referência. Então, eles vão tentar trazer esses artistas para essa exposição, né? E aí, pode passar o próximo, por favor. Aí, o que eu fiz? Para começar, antes de entrar na exposição, eu peguei algumas imagens do que é Nova York na década de 80. Né, onde você vai ter tipo toda essa questão assim de uma arte de rua que começa a aparecer de maneira muito pesada assim. Aí eu peguei aquilo que é o essencial, que é a coisa tipo do metrô de Nova York, assim, onde você vai ter uma profusão assim de gente grafitando no metrô ou na estação do metrô, e você já vai ter tipo as duas expressões básicas, que é o grafite e a pichação, né? Então você vai ter nesse momento, isso aí são umas imagens de Nova York da década de 80, pode passar a próxima. Né? Ali eu passei tipo da estação de trem, aqui é um trem passando, né? Tipo, são aqueles trilhos suspensos assim, perto do Brooklyn, assim. E aí você tem o trem passando e ele todo grafitado, né? É uma coisa engraçada da gente pensar que hoje, aqui no Brasil, essa coisa virou uma parada meio comercial, né? Que tem uma galera colando, plotando
lotando propaganda, né, no metrô, né? Só que quando a gente está pensando nessa cena, é a galera que, na verdade, ia lá e grafitava mesmo, assim, dentro desse espaço. E esse espaço do metrô acabou sendo um espaço essencial. Pode passar, a próxima. Aqui é uma imagem dentro, né, que eu acho essa imagem assim, muito bonita, porque você vê que é uma profusão, assim, né? Tá tudo rabiscado, né? Vamos usar até o termo, tá totalmente rabiscado, uma coisa em cima da outra e tal. Eu acho essa imagem muito bonita, porque se vocês olharem para ela, vocês vê que tem esses dois caras sentados aqui. Aí olhem lá no fundo, né? Tem esse casal aí se beijando, né? Dá essa contradição assim, que eu acho que é uma imagem bem significativa. E aí o que a gente tem? A gente tem aquela coisa tipo do grafite, tudo muito colorido, e essa coisa da pichação, que é essa coisa da letra, mas tipo uma coisa em cima da outra. E aí nesse período vai começar a aparecer vários artistas vão ser reconhecidos dentro do mundo da arte contemporânea, e a gente vai ter duas pessoas que vão ser vão ganhar muito destaque nesse período. Pode passar o próximo. Um é o Basquiat. Não sei, acho que vocês devem conhecer assim, que o Basquiat é o cara, né? Brabo, né? Assim. E se a gente for pensar aquilo que a gente viu antes, que era aquela coisa assim do grafite, das cores, e essa coisa da pichação das letras umas sobre as outras, assim tal, e a gente dá uma olhada aqui, a maneira como esses trabalhos do Basquiat, que por acaso estão na rua, ele vai de fato pegar esses elementos, e ele vai ser de fato incorporado na arte contemporânea, né? Mas tendo essa ideia tipo dessa arte de rua, desse grafite que está nascendo. Ele vai ser um artista bem importante nessa fase, e um outro artista, pode passar a próxima, vai ser o Keith Haring, que também vai ser um cara também do grafite. Ele vai ter uma coisa diferente, porque enquanto o Basquiat, em um determinado momento, ele de fato vai para a galeria, ele vai pintar na tela, mesmo assim, vai botar o negócio como exposição e tal. No caso do Keith Haring, ele se mantém na rua e ele começa a fazer um lance muito louco, ele começa a alugar uns outdoors na cidade, assim, começa a jogar as coisas tipo nesses outdoors, assim, e continua fazendo os trabalhos na rua, né? Ele começa a desenvolver uma técnica que é bem interessante isso que ele está usando aqui é giz, essa parte branca mesmo, como se fosse uma lousa, e ele vai desenhando no metrô mesmo. Também que é justamente a ideia de que algumas coisas que você faz não precisa ser permanente, né? Pode ficar lá, depois alguém apaga, outra pessoa coloca em cima e tal. Então, o que acontece? Quando a gente pensa na relação da arte contemporânea com o hip hop, se vocês forem procurar trabalhos, vai aparecer muita coisa falando dessa linha, né? Pegando o grafite, pegando a pichação e pegando alguns artistas, como no caso o Keith Haring e o Basquiat. Mas aí o que eu pensei, isso aí é bem básico, eu acho que isso é um material fácil da gente encontrar e tal. Eu falei, vamos um pouquinho mais longe, pensando dessa ideia do que é esse pós-hip hop, né? Ou seja, o que a galera... Isso aqui ainda está dentro da ideia do grafite, né? Da pichação. A gente vai pensar em artistas que, na verdade, não estão mais pensando nem em grafite, nem pensando em pichação. Eles estão, na verdade, pensando no hip-hop, mas dentro de uma outra chave, assim, dentro de outros modos de pensar, né? Então, pode passar o próximo. Aí, dentro dessa exposição que eu falei para vocês, vão ter vários artistas, por exemplo, essa daqui é a Delphine Diallo. Ela é uma artista, ela nasceu na França, só que a família dela é senegalesa, então ela passou um período da vida no Senegal, um período da vida na França, e agora ela vive em Nova York. E também uma coisa que a gente estava falando dessa cultura dessas pessoas que estão tipo circulando, né? Pensando como o próprio hip hop. Então a coisa vai estar ali circulando. E ela vai ser uma artista que ela vai trabalhar muito com fotografia e com colagem. E aí você fala, mas o que é isso aí? Por que ela está aí numa exposição? Qual é o diálogo que ela tem com o hip hop? Né? Você olha e fala, ela pegou, fez várias colagens e tal. Você fala, tem a coisa tipo da identidade negra, né? E tem a coisa das colagens. Uma coisa que é legal pelo menos que eu tento pensar quando eu vou olhar para um trabalho como esse, quando a gente pega, por exemplo, a ideia a gente acabou tendo 2 apresentações musicais agora. Se a gente for pensar o que é a base da música no hip hop, a coisa do sampler e de você trabalhar sempre com colagens, né? Você pega trechos de músicas, você pega esses trechos, você vai colando essas músicas, esses trechos, ou às vezes você vai mudando alguns elementos dentro dessa base, e aí você vai construindo
essa base, né, onde o MC vai cantar em cima e tal. E aí você vai ter muitos artistas visuais que vão fazer a relação com o hip hop a partir justamente de entender que o hip hop ele trabalha com uma lógica de colagens. E como se tivesse bases diferentes. Sei lá, eu pego se a gente for pensar, por exemplo, em coisas clássicas, por exemplo, O Homem na Estrada, do Racionais. A base que o KLJ usa é Tim Maia. Né? Ali ele não mudou tanto, assim, mas você tem outras coisas que você vê que ele vai, tipo, junta e amarra uma base na outra e tal. Então, esses artistas, eles vão pensar com a mesma lógica que um DJ, quando vai construir a música, ele vai pensar. Ela vai pegar, tipo, recortes de imagens que ela vai ter disponível, assim, algumas imagens que ela fez, algumas imagens que ela achou em revista, em outros lugares, e vai montando esses trabalhos dela, né? Pode passar a próxima. Aqui um outro trabalho dela também, que ela justapõe uma foto que ela fez dessas duas meninas aqui, né? E ali ela vai colocar uma série de referências. Ela vai colocar imagens assim, que é imagens de indígenas, vai colocar imagens assim de povos tradicionais africanos, vai colocar, enfim, imagens de uma cantora de ópera, e vai tipo mesclar, como se ela estivesse fazendo um mix desses elementos e tal, né? Então você vai ter isso muito presente e na arte contemporânea de artistas que tiveram tipo o hip hop como referência. Tá? Aqui no caso dela na fotografia, também resolvi trazer porque eu sei que vai ter uma oficina de fotografia aqui também, né? Em algum momento, né? E tal. Amanhã, né? Aí pode passar a próxima, por favor. Esse cara, que é o Khalil Joseph, ele é norte-americano. Ele é um cara assim, velho, tipo muito cabeçudo, assim, bem cabeçudo mesmo, assim, né? Bem legal de ver, mas é bem difícil as coisas que ele faz, porque essa imagem aqui que eu trouxe, ele faz umas instalações onde ele junta tipo duas telas. É vídeo, né? Eu acabei não trazendo os vídeos dele, assim, mas tipo são vídeos, então tem tipo os dois vídeos passando ao mesmo tempo, assim. E aí ele vai fazendo relações com coisas cotidianas das comunidades negras norte-americanas, assim, né? Pode passar a próxima. E às vezes ele vai trabalhando justamente com a ideia do recorte. Então o que ele vai fazer? Aqui ele vai fazer um trabalho dele que chama Cura, onde ele vai trabalhar com a ideia das gangues. Um dos temas que ele vai discutir é a questão das gangues. A gente sabe que é uma questão, né? A gente pega Los Angeles, pega Nova York, tem a questão das gangues, as brigas, não sei o quê e tal. E aí ele vai pegar justamente isso como um dos temas. Só que o que ele vai fazer? Ele vai ficar fazendo uma justaposição de imagens históricas, por exemplo, essa imagem aqui dessas freiras todas aqui, onde você tem algumas mulheres negras aqui, ele justapõe com uma imagem de uma reportagem sobre um tipo de um transtorno psíquico que estava rolando com algumas pessoas de algumas gangues e tal, e uma apresentadora aqui. Todo mundo negro, né? E todo mundo junto. Então, quando você olha, você tem a imagem histórica e tem a imagem de TV, tudo misturado ali. Então, ele vai montando da mesma maneira. Eu esqueci de falar, a imagem anterior eu tinha trazido também, porque ela chama Mix Infinito. Pensando na ideia do hip hop, como se ele estivesse fazendo uma mixtape, só que ela não acaba nunca, ela é infinita e tal, né? Então vai sendo um dos pontos que ele vai fazer. Uma que eu falei de fotografia, uma que eu falei de vídeo. Pode passar a próxima. O Kamboy Olajimi, ele é de Nova York. Eu resolvi trazer ele porque ele é um cara que vai pensar no retrato, agora a gente vai pensar no desenho, né? E aí o que ele vai fazer? Eu acabei trazendo um trabalho dele que ele pega exatamente uma única foto que ele cresceu no Brooklyn, aí ele fala de uma senhora, que eu acabei esquecendo de anotar o nome, que era uma líder comunitária, que foi uma influência muito importante para ele, e ele andava com a foto dessa mulher para todo canto, assim. Então ele começa, durante um período assim de uns 5 ou 6 anos, fazer vários retratos dessa mulher. É sempre o mesmo retrato a partir da mesma foto, só que ele vai mudando coisas nessa imagem que ele vai construindo, como se ele tivesse, de fato, uma base e ele pudesse, tipo, ir ampliando essa base e refazendo ela o tempo inteiro, assim, né? Você pode passar a próxima? Aqui dá para ver um pouco mais de perto, ó.
que às vezes ele vai tipo criando duas imagens, ele junta as imagens, ele separa as imagens e tal, né? Então é uma coisa, por exemplo, que esses artistas, que eu coloquei, ele fez isso em 5 anos, né? Entre 2015 e 2020 ele fez um monte de imagens, assim, que ele vai pegando essas bases, ele vai trabalhando, retrabalhando essas imagens o tempo inteiro, né? Pode passar. O Henry Taylor é um que eu trouxe, que ele é um pouquinho mais velho, ele tem uns 60 anos agora, mas eu resolvi trazer o Henry Taylor porque eu não sei se vocês já viram, por exemplo, aqui em São Paulo, se vocês dão um rolê ali no Minhocão de final de semana, tem hã? Tem a galera que fizeram os murais ali, né? Tem um mural ali agora que é do... Vixe, agora esqueci o nome do cara, assim. Eu acho que é Thiago, me esqueci o nome dele, assim. Mas é um cara que está fazendo vários grafites de pessoas pretas, assim, pelo centro de São Paulo, assim. E o jeito como ele pinta é muito parecido com o modo como o Henry Taylor pinta. Porque existe, por exemplo, uma maneira de você pintar, onde você realça de fato a cor da pele com uns tons mais escuros, assim, que marca muito um modo da pintura contemporânea negra hoje nos Estados Unidos. E a gente tem muitos artistas contemporâneos no Brasil, até gente que está fazendo mural, que está fazendo exatamente do mesmo jeito, assim. Está fazendo exatamente nessa mesma chave, assim, né? E uma das referências bem legais a gente pensar é justamente o Henry Taylor. E ele vai pensar, às vezes, algumas cenas onde a pessoa está uma cena cotidiana, como aqui, né? O cara está, tipo, trançando o cabelo, que aí podia ser a mãe dele, não sei, mas ele está num momento cotidiano. E a próxima, ele brinca com essa ideia de que o cara está ali, ó, está na piscina, é um lugar que só tem ele de preto ali, ó, você vê que tem um corpo branco no fundo. E essa ideia de como que você se insere dentro dessa sociedade onde esses espaços de elite eles não são espaços pretos, né? E aí está aqui também uma outra imagem que ele faz. Pode seguir. E aí eu trouxe essa artista aqui, a Ebony Peterson, por alguns motivos. Um que eu resolvi trazer é que a gente teve até quando a gente pensa no hip hop, e a gente pensa nesse lugar como Nova York e tal, a gente pensa muito assim, existe uma presença negra no hip hop muito importante, mas na origem você tem uma presença latina e uma presença caribenha muito, muito, muito forte. E você tem uma importância muito grande dos sons que se faziam na Jamaica, para a gente entender como que se dá essa origem, tanto essa coisa, né, a ideia do b-boy, a ideia do DJ, a ideia do MC, desse jeito de cantar meio falado, de você usar as bases, fazer uma mistura e tal. Isso, na verdade, vem muito da Jamaica e vem muito desses imigrantes que estavam lá nos Estados Unidos. E a Ebony, ela é uma artista jamaicana, né, que também vai estar nessa ponte. Nasceu na Jamaica, está morando lá em Nova York. E ela vai usar nesse trabalho dela um elemento, como a gente falou das gangues, existe um elemento que aparece muito como um marcador, né, de pertencimento a grupo, que é a ideia dos lenços, né? Porque a gente sabe que tem alguns grupos, né, que o lenço azul é de um grupo, eu não consigo lembrar agora, mas isso. Como que chama, né? Que tem os brothers, que um é azul, outro é vermelho, né, e tal, né? E aí ela vai pegar justamente essa ideia desse... E ela pega justamente esses lenços, e aí ela faz um trabalho, pode passar a próxima, que é esse daqui, onde ela vai, tipo, imprimir a imagem e justapor coisas em cima dela, assim. Então ela vai colocar umas coisas meio de bijuteria também, vai justapor a imagem e vai fazer, tipo, uma série inteira em cima disso aí, e tal, né? E, de novo, a mesma lógica que a gente falou do começo, né? A gente pensar que a coisa daquele grafite que aparecia no metrô, ele é muito colorido, essa coisa de muita cor vai aparecer pesado também em alguns trabalhos dela, isso é bem marcado, né? Tem um próximo, pode passar o próximo, que é esse daí, que eu acho também é bem marcado, com várias cores, várias montagens também, e tal. Né? E a mesma lógica como se fosse daquele grafite, né? De você ter as cores assim muito, muito marcadas e tal, assim, né? Então, o que eu fiz? Nesse primeiro momento, eu queria mostrar para vocês, tipo, esses artistas, porque é isso. Essa ideia ou seja, a gente que está, tipo, em Nova York, né? Num lugar onde o hip hop é uma cultura dominante, assim, e a galera está pensando, o que eu estou fazendo que já está para além do hip hop, assim, né? E aí, pode passar o próximo.
e que é o Hassan Rajai, que é um artista marroquino, que ele também vai lidar, ele é o único que não está nos Estados Unidos, ele é marroquino, ele fica metade do tempo no Marrocos, metade do tempo em Londres, que também tem uma presença negra e uma cena de hip hop, de reggae e tal, muito, muito importante, né? E aí ele vai justamente usar esses elementos para compor as imagens dele. Pode passar a próxima. Coisas como essa daqui que ele faz, assim, né? Como se fossem os b-boys e a coisa tipo da cor, e jogando os elementos todos em cima. Né? Pode passar a próxima. Então, esses artistas que eu mostrei para vocês, os que estavam nessa exposição, né? Aí agora, o que eu fiz? Eu resolvi trazer 2 vídeos para vocês darem uma olhada, porque é o seguinte, esse primeiro que eu vou trazer, que é do Halil Antideri, eu não sei se vocês já ouviram falar do Fatih Ergin, ou desse Tahibad Ishan, porque eles são 2 grupos de hip hop muito importantes na Turquia. E aí esse artista, esse Halil Antideri, ele vai fazer um trabalho. O que acontece? Existe um bairro lá em Istambul chamado Sulukule. E esse bairro, ele passa por um processo que a gente chama de... É um bairro que ficava no centro. Aí começa a ter uma especulação imobiliária muito grande em cima daquele bairro. Era um bairro, pensa que é a Turquia, né? Um bairro antigo, tipo um bairro de 600 anos, né? Assim, né? E era um bairro que era tradicionalmente ocupado por ciganos que viviam ali. O que a galera faz? Eles são expulsos desse bairro e são mandados para uma periferia bem longe, assim. Se cria tipo um BNH, né? Uma versão tipo BNH, manda os caras para lá. Só que os caras ficam menos de 1 ano, porque eles não se acostumam. Eles voltam de novo para esse bairro, para Sulukule. E tá tudo em ruínas, eles começam a habitar esse bairro. E aí começa a rolar tipo toda uma questão de se eles vão poder continuar lá, se eles vão poder continuar lá, não sei o que, tal. E aí esse artista aqui, o Halil Antideri, ele resolve gravar um clipe para contar um pouco o que é essa história dessa especulação dentro desse bairro. E para gravar esse clipe, o que ele faz? Ele convida um grupo de rap, que é esse Tahibad, e convida um rapper, que é um dos rappers mais conhecidos na Turquia, que é o Fatih Ergin. E aí ele, na verdade, vai contar a história desse bairro a partir de um clipe de rap. Né? E aí o que eu queria mostrar para vocês era isso, assim, até para vocês verem o que é interessante, que a gente pensa a coisa das bases. Nesse caso, eles vão usar algumas bases de música turca, assim, dentro das bases que eles já usam ali, né? Tá? Isso. Então não vale a pena passar, porque você pode ver que fosse a... na live está passando. Legal. 29 mil. Pô, quando eu olhei, tinha 100 compartimentos. 100 mil. Kapımıza dayandılar. Mahallemizi yıkmaya geldiler. Bugün Silifke, yarın Balat, Ok Meydanı, Tarlabaşı, Gezi Parkı. Vakit daraldı.
Fakirden alıp zengine verir oldular. Gecekondu yıkıp rezikat yaptılar. Sanat ve müzik silahınız ola. Tahribatı isyan. Durdurun bu yıkımı. Hadi ula. Okey, hey yoganı taşıyorum. Sulu kulede oturmuyorum ama yaşıyorum. Burada huzursuz insanlar çünkü tadı kaçtı. Bunun sebebi Toki, şimdi konuyu açıyorum. Biz bir oyuncu, sokakta sanat var. Ünlüler bize olur anca taraftar. Şimdi beni dinleme, hemen işe git. Biz yeni yapılan evin temeline işledik. Çünkü çok sıkıştım Toki. Dağda bize onunla tanıştı. Okey, sulu kule birkaç vinçle yıkılmaz. Boşuna çabalıyorsun diyeceğim. Okey, millet çıkıp bakın mahalleme. Burada yaşasın aleme. Çalgı çeydi gece kondu mutluluk. Sen de Finlandia şükret haline. Eu queria... Só passa o próximo, dá para você voltar no próximo slide. O próximo. Isso. Você já ouviu falar do... E aí para fechar, eu acabei colocando um clipe do Blitz, The Ambassador. Acho que vocês conhecem o Blitz, The Ambassador. Que é um cara que é bem interessante, porque ele é um dos caras que fez aquele qual o nome daquele vídeo, aquele filme que a Beyoncé fez agora, no ano passado? O King, eu até anotei, eu esqueci o nome agora dele. The Black is King. Ele é um dos diretores, né? Porque ela chamou vários diretores africanos e ele é um dos diretores que tá lá. E dentro dessa ideia, ele é um artista bem interessante porque ele é um rapper mesmo, né? Ele nasceu no Senegal, vive em Nova York, só que ele também é artista visual. Então todo o trabalho dele, ele fica tipo nesse lance. Ao mesmo tempo que ele está fazendo um clipe, esse clipe também é uma obra conceitual. Então, por exemplo, o que eu trouxe para cá, que é esse Horning, ele tinha feito uma trilogia onde ele vai pensar a ideia da diáspora, né? Desses deslocamentos de população negra. E aí o que acontece? O último clipe que ele fez dessa trilogia, ele gravou aqui no Brasil. Ele gravou em Salvador. Não sei se vocês já viram, é um clipe bonito pra caramba, assim, onde ele usa tipo várias bases de Afrobeat, assim, e ele até gravou com uma banda de Afrobeat, uma parte das bases ele gravou com o IFA, que é uma banda de Afrobeat lá de Salvador e tal. E aí, ele grava, é lindo, é bonito pra caramba o clipe, assim. Então ele bota essas bases e umas cenas de Salvador, e ele, igual acontece esse anterior que eu falei, que tinha aquela coisa de que você tá num bairro que está sendo desapropriado e tal, existe um processo em bairros antigos de Salvador que é muito semelhante. Então a história que amarra é exatamente essa também. É como se fosse um lugar que estivesse para ser demolido, assim, numa área que está sendo muito valorizada em Salvador, assim, e tal. Né? Aí é isso. Será que dá para... só para vocês verem um pouquinho porque as imagens são bonitas, assim, né? Mesmo dando para ver muito ouvir muito som, as imagens são muito bonitas, assim. Voltou. Não, acabou. Acabou. Não, era isso, assim, a ideia era trazer essas referências, dessa ideia desse pós hip hop, assim, né, para a gente pensar que o nível que a coisa pode chegar dentro dessa conversa aí da arte contemporânea com o hip hop, e no final trazer, tipo, alguns artistas, né, que estão no hip hop, mas que estão nessa conversa direto já estão nessa conversa direto aí com arte contemporânea. Então, basicamente, era isso aí. Então, obrigado. Cara, não, calma. Não.
É louco, mano. Isso aqui, cara, isso aqui é incrível. Não, mas antes de finalizar a sua parte aqui, antes de você agradecer e tudo mais, do que você falou ali da apresentação, que eu achei muito bacana, é o lance do Basquiat. Achei um negócio muito importante, a relação dele com o Brooklyn, né, e tudo mais. Até, não sei se você entende, se gosta de basquete, tudo assim. Tem o Brooklyn Nets, que é um time da cidade do Brooklyn e tudo mais. E no ano passado eles fizeram uma City Edition, que é uma camiseta especial da cidade, e a referência da camiseta era o Basquiat. Era o Basquiat. Então eles fizeram uma camiseta inteira com referência no Basquiat. Então, tipo assim, o basquete, o hip hop, tipo, tudo já... A quadra, o desenho da quadra, no chão da quadra, era referência com as artes do Basquiat. Então, tipo assim... Eu vou procurar isso aí. Procura, o Brooklyn Nets na temporada de 2020. Eles fizeram tudo do Basquiat. É um negócio... É incrível o uniforme que eles fizeram. E sobre o rap turco... Eu acho muito louco, assim, que a gente tem uma referência muito grande do rap americano, obviamente, né, que é onde tem referência. Eu já cheguei a ouvir alguma coisa de rap francês e algumas vertentes próximas disso, assim, mas realmente eu não tinha conhecimento muito forte, sei que existe, mas conhecimento muito forte, e é muito diferente você ver. Sim. Porque a língua é diferente, obviamente, mas você vê que tem referência, talvez se eu ouvir 2, 3, eu consiga entender, tipo assim, o que a gente ouve hoje de Djonga e as coisas que tem nossas referências, né, com relação a estados, lá a gente tem uma referência que unifica eles, né? Uma maneira de falar, uma gíria, então esse é um bagulho muito bacana. E teve uma coisa ali muito legal que teve nos comentários que eu queria que você desse uma olhada. Jennifer, coloca pra gente. O quê? O comentário que você falou. Mas enquanto eu vou ver, só uma coisa, você falou essa coisa da referência, pena que não dava pra ver o som aqui, porque uma das coisas que eu queria que vocês tivessem escutado também é que, assim, essa coisa, por exemplo, das referências, né? Quando você pega, por exemplo, sobretudo esse Fuat Ergin, que é esse rapper turco, assim, ele de fato ele pega coisas da música tradicional turca e ele junta com as bases, e aí dá uns efeitos muito loucos, assim. E quando você pega, por exemplo, o Blitz, ele faz exatamente a mesma coisa. Então ele pega, sobretudo, muita base de Afrobeat e de algumas, sobretudo, craves, assim, né, bases assim de música tradicional africana, e ele sampleia e joga no meio também, assim. Então isso faz com que a base dá uma crescida, né? Legal, ela fica muito mais rica, assim, incrementa, né? Incrementa, né, e tal, né? Então isso é uma coisa legal, assim, de ver como, por exemplo, como que esses outros lugares estão, tipo, usando o rap como base e o que eles estão criando, né? O que eles estão criando e como que isso pode ajudar a somar para a gente pensar também, né? Aqui como fazer incrível, também. Então. Parabéns pela apresentação, parabéns. Bacana. E aí, qual que é? Aqui, ó. A Ângela Fábio. Nossa, eu tô sem Ângelo Fábio. Desculpa. Ângelo Fábio. Uma relação. Razão política, urbana e histórica. Confesso que não entendo do porquê se fechar a outras referências. Quando paro e penso que estamos numa situação política, artística, cultural e macroeconômica, saber o que rola em outras partes do mundo também pode nos servir como referência. Acho um pouco do que você trouxe, né? Um pouco do que você trouxe. Na verdade, a ideia era... Porque, assim, como eu acho que até quando eu tinha começado, eu pensei em montar, eu, de fato, pensei no primeiro momento fazer uma coisa do Brasil, né? E tal. Só que aí eu vi que aqui talvez fosse um pouquinho mais interessante, porque as coisas do Brasil a gente consegue acessar minimamente, né? E eu que não sou como, de fato, o hip-hop não é uma coisa que eu tenho muito contato, e tal, então com certeza vocês aqui e outras pessoas vão ter mais contato sobre o que de fato está acontecendo na cena aqui no Brasil. E o contato que eu tenho mais, assim, é de alguns artistas de outros lugares. Então achei que a contribuição podia vir nesse sentido. Foi assim, perfeito, né? Cara, porque não tenho como agradecer. E justamente nessa chave que eu tinha colocado do pós-hip-hop, de pensar, o hip-hop ele está em todos os cantos. Sim. Ele está em todos os cantos, porque é como se existisse uma imensa periferia, e essa periferia ela está se fazendo em cada lugar. Então, quando a gente vê as coisas de fora, a gente também pode tentar criar canais para conseguir que essas periferias todas conversem entre si. Sim. Né? É uma conexão, é um negócio muito louco, assim, eu acho que tem um paralelo que a gente tem com as invenções, né? Ao mesmo tempo que a gente está fazendo hip-hop aqui, tem alguém fazendo um hip-hop em outros locais do mundo. Isso. Às vezes em segmentos parecidos, ideias parecidas, porque o hip-hop ele anda em conjunto, mesmo separado. Mesmo em continentes diferentes, hip-hop tem a mesma língua e tudo mais. Eu acho isso incrível. É isso aí. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Não tem como agradecer. Eu tenho que agradecer a Joyce, porque, caraca, obrigado. Que conteúdo. Obrigado. Olha lá, a Bruna Valery aqui. A Bruna Valery que fez esse painel aqui, ó. Esse belo bacana, painel ali, ó. Bacana, conhecimento salve, ali, saravá, ó. Valeu, Alexandre. Quer deixar uma mensagem para finalizar? Quer deixar uma mensagem pra galera? Não, por enquanto não. Tranquilo? Só obrigado, gente. Obrigado por tudo.
Isso, ó, as redes sociais, ó, tá vendo, ó? Se vocês olharem aqui embaixo, tá ali, ó. Alexandrino aqui embaixo, ó, rodando aqui, ó. Isso. Sigam ele ali no Instagram. Só me seguir no Instagram beleza? que a gente conversa. Chama lá, troca assim. uma ideia, acompanha o conteúdo que ele faz. E muito obrigado de verdade. Eu que cara. agradeço, Mano, isso aqui é conhecimento pra caramba. E você foi muito Valeu, top hoje, hein? Muito top.